a mesma reação que a gente teria numa floresta, nós três, para sobreviver numa floresta, a gente tem dentro de um relacionamento tóxico. A pessoa que tem depressão ali na infância, geralmente ela tem outros episódios durante a vida, porque essa pessoa ela tem uma vulnerabilidade genética para aquele transtorno. A mulher que tá assistindo a gente e é do lar, apesar da gente entender que é um trabalho danado, teoricamente a gente não pode chamar essa mulher, mesmo que tenha os sintomas ali do burnout, de burnout. A higiene do sono é justamente você cuidar da sua rotina para que a sua rotina não atrapalhe o seu sono. E isso começa pela manhã. Na primeira vez que eu tive contato com isso, eu pensei que gratidão fosse como se fosse um pensamento positivo, mas não é. A gratidão é muito além disso, porque ela funciona como uma regulação biológica do estresse. Crianças que estão numa situação em um lar violento ou estão sem um lar, na adolescência, ela tem um risco muito maior de se envolver em substância, que é justamente o uso de substância que vai fazer com que ela tenha um alívio ali ilusório daquele vazio, daquela angústia, daquela dor. A pergunta não é o que faz bem, a pergunta é por que mesmo sabendo ainda não o faço? Olá, eu sou a Juliana e esse é o Projeto Delas Podcast. Pessoal, nós estamos aqui hoje com a doutora Juliana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutora. Ela é formada pela Faculdade de Medicina de Itajubá e tem residência em psiquiatria. E hoje a gente vai falar aqui de muitos aspectos relacionados à saúde mental, hábitos que podem aí fazer com que você tenha realmente um estado mental, e psicológico melhorado. Doutora Juliana, poderia nos falar por que muitas vezes mulheres vivem exaustas e sobrecarregadas e como elas podem diferenciar o cansaço emocional, o burnout e um transtorno mental que precisa ser clinicamente tratado? Perfeito, cara. Acho que é importante a gente começar pensando nessa questão do estresse da mulher moderna ou da mulher pós-moderna, porque a mulher vem crescendo profissionalmente, vem crescendo nas carreiras, mas isso tem custado um preço muito alto, porque querendo ou não a gente vem acumulando funções, tanto em casa quanto no trabalho, e fora a expectativa do autocuidado da mulher é ainda superior ao que é esperado para os homens. Então, é esperado, e é triste ter que falar isso, mas é esperado que as mulheres se cobrem mais a equilibrar todos esses pratos do que o sexo masculino. Isso, inclusive, a gente fala até de uma maneira engraçada, mas você é mulher, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso cobra um preço muito alto, porque a gente não foi feito para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, para eu estar aqui conversando com vocês, tem uma série de sinapses aqui acontecendo, onde eu gesticulo minhas mãos, onde eu gesticulo minha boca, onde eu estou pensando na cadência de frase, pensando na sua pergunta. Então, se eu faço isso fazendo outra coisa ainda, vendo vídeo ou respondendo algum tipo de mensagem, isso vai se tornar muito mais cansativo para mim. Então, o que acontece com essa mulher? As mulheres estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Tá dirigindo, respondendo mensagem, tá cuidando do filho, em ligação do trabalho, tá cozinhando enquanto ouve um podcast, já pensando em qual insight que ela vai ter ali para aquela reunião. E isso gera um cansaço maior do que aquilo que o nosso corpo está adaptado. O cansaço é um estado fisiológico. Quando se fala assim, eu tô cansado é porque você ou tá trabalhando demais, ou dormiu pouco, ou teve um excesso de estímulo ali naquele dia, foi num show, ficou com música alta, muita luz, ou porque você não tá conseguindo se recuperar direito. Então, entra dia, sai dia, você não consegue ter uma noite de sono ali, não consegue ter um dia de pausa para você se recuperar. Então, cansaço é um estado fisiológico. E quando a gente sabe que a pessoa só, entre aspas, está cansada, porque esse cansaço, na verdade, é curado com descanso. Então, a pessoa que está muito cansada, tira um final de semana off, um sábado e domingo sem rede social, sem celular, se tiver cansada, sobrecarregada com a casa, de não cuidar da casa naquele final de semana, geralmente esses 2 dias já é suficiente para a pessoa falar assim, nossa, eu estava precisando dessa folga, eu realmente estava cansada. Já o burnout é um quadro ocupacional de uma exaustão crônica,
ou seja, aquela pessoa não conseguiu lidar com o estresse crônico relacionado ao trabalho. Então, a mulher que está assistindo a gente e é do lar, ou seja, cuida do filho, cuida da casa, apesar da gente entender que é um trabalho danado, teoricamente a gente não pode chamar essa mulher, mesmo que tenha os sintomas ali do burnout, de burnout, porque burnout está relacionado a trabalho, e essa relação de trabalho onde há questões financeiras envolvidas mesmo. Então, onde há essa relação de trabalho. Então, essa expressão de burnout materno da mãe que está sobrecarregada com o cuidado com a criança, ele não é correto teoricamente. Então, é um estresse da maternidade, mas não é um burnout materno, porque isso não existiria. O que é esse burnout? A pessoa está exausta, então essa pessoa ela começa a se distanciar do trabalho, então ela começa a ir se desligando emocionalmente, então aquilo que antes empolgava, aquilo que antes ela queria crescer na empresa, ou aquilo que ela tinha de sonho, ela começa a desligar, aquilo para de fazer sentido para ela, e com a consequência disso, né, como ela vai deixando as coisas de lado, ela vai sentindo uma sensação de não ser eficaz, ou de que nada que ela faz é suficientemente bom. Então, o burnout tem essa característica de estar relacionado com o trabalho, tanto é que o burnout não é um transtorno mental. É um transtorno, é uma síndrome caracterizada, é uma doença laboral, ou seja, uma doença relacionada ao trabalho. E o transtorno mental, aqui a gente não está falando mais de uma reatividade ao ambiente, né? No transtorno mental existe uma disfunção ali de uma circuitaria cerebral, onde a neurociência já provou que existe questões cerebrais acontecendo quando a pessoa tem ansiedade, quando a pessoa tem depressão, TDAH, transtorno bipolar, TEPT, todos os outros transtornos. E isso tende a ser mais crônico na vida da pessoa. Ou seja, a pessoa que tem depressão ali na infância, geralmente ela tem outros episódios durante a vida, porque essa pessoa ela tem uma vulnerabilidade genética para aquele transtorno. Então, a pessoa que tem um transtorno psiquiátrico, então tem um transtorno de ansiedade, tem um transtorno depressivo, ela é muito mais sensível a esse cansaço. Então, a pessoa que está assistindo aqui já teve depressão antes, já teve ansiedade antes. Ansiedade aqui, gente, que eu falo é patológica, ansiedade todo mundo tem, né? Basta ser humano para ter ansiedade, mas aqui a gente está falando de transtorno de ansiedade. Se essas pessoas já foram diagnosticadas antes, elas têm que tomar cuidado com esse cansaço, porque esse cansaço pode levar essa pessoa a ter um quadro mais de, né, isso piorar a questão ali do transtorno mental de base, ou até esse cansaço acumulado e gerando ali um episódio depressivo com esse acúmulo. Sim. Doutora Juliana, você mencionou o sono, né, como a mulher se desgasta porque às vezes não tá dormindo o suficiente. Eu já ouvi que mulher tem que dormir um pouquinho mais do que o homem. Eu não sei se isso é verdade, você pode esclarecer. Mas eu queria muito que você falasse um pouco sobre a higiene do sono. O que a gente pode fazer para quem tem essa dificuldade mesmo de pegar no sono ou acorda muitas vezes durante a noite? Eu sou uma delas e posso acordar muitas vezes à noite. O que a gente pode fazer nesse caso? Isso. Então, a higiene do sono, ela é uma das coisas que a gente faz dentro da TCCI, né? Que a TCC é o tratamento da TCC voltado para a insônia. Então, a higiene do sono é justamente você cuidar da sua rotina para que a sua rotina não atrapalhe o seu sono. E isso começa pela manhã, né? Uma coisa que a pandemia fez com que a gente piorasse muito o hábito, principalmente para quem trabalha home office, é que a gente fica muito tempo fechado. E não tem problema trabalhar em casa, o problema é não ter contato com a luz solar. Então, a higiene do sono começa de manhã, porque na primeira hora do dia, a gente precisa mostrar para o nosso corpo, sinalizar para o nosso corpo que aquilo é dia. Então, de abrir ali a janela, a cortina, se for possível, tomar 5 minutos de sol, mesmo que seja de maneira indireta, com a janela de vidro protegendo, mas que você tenha contato com essa luz solar, que isso vai fazer com que o seu relógio biológico seja regulado. E durante o dia, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente para quem trabalha em ambientes que tem muito café, tem muito aquela rotina de sair para tomar um cafezinho, para não exagerar nos estimulantes. Então, seja na cafeína, energético, pré-treinos. Hoje, né, com essas máquinas que tem cápsula, a gente tirou o trabalho de fazer o café, põe a cápsula ali, faz o café, menos de 30 segundos o café está pronto. Então, às vezes, a gente quer só fazer uma pausa e a gente acaba fazendo pausa para tomar café, sendo que a gente poderia só pausar
e respirar, pausar e contemplar a natureza, ou pausar e brincar ali com um cachorrinho, com um gatinho que tem em casa. Então tem que tomar muito com excesso dos estimulantes. E, idealmente, não tomar nenhum psicoestimulante depois das 3 horas da tarde. Então, o cafezinho é no máximo depois do almoço, porque a gente tem ainda ação da cafeína até a noite, e isso pode impedir que a pessoa durma bem. A gente tem que lembrar que a cafeína, ela se liga a uma substância que chama, uma estrutura que chama adenosina, que é a degradação do ATP, que é aquilo que a gente usa para ter energia, que é aquilo que a gente usa para pensar, por exemplo, degrada até virar adenosina. Então, quando a gente vai pensando, fazendo muito, vivendo o nosso dia, a gente vai acumulando essa consequência do metabolismo do ATP, que é a adenosina. E a cafeína é uma antiadenosina. Então, a cafeína, ela engana o nosso cansaço. Ela não faz a gente se sentir mais acordado à toa. Ela engana o nosso cansaço, mas a adenosina continua ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com os estimulantes durante o dia. No final do dia, a gente tem que ter um período, um ritual de desligamento. Então, a partir das 8 horas da noite, para quem dorme até as 10, de já evitar luz azul. Então, TV, telas, computador, tablet, né, iPad, qualquer tipo de tela que tenha luz azul, porque isso vai piorar o sono. Então, de preferência, no quarto ter uma luz quente, né, as luzes mais amareladas, mais laranja, que é justamente uma luz que ela é mais aconchegante, não vai fazer com que a pessoa se desperte. Durante a noite é um momento de relaxamento, e a gente faz aquilo que nos relaxa. Então, uma leitura que seja relacionada à espiritualidade da pessoa, ou uma leitura que seja até um pouco mais chata. E por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa está tão empolgada com o livro, ou às vezes o livro é de um tema muito tenso, e até o livro ativa a pessoa, né? Às vezes um livro de guerra, um livro que você está muito curioso, de suspense. Então, à noite, a gente tem que fazer aquilo que nos relaxa. Então, escolher alguma literatura mais tranquila, colocar uma musiquinha ali de chuva, ou algum som que tenha o relaxamento. E a gente tem que se preparar para dormir. Eu tenho vários bebês à minha volta, filhos de amigos, e a criança, o bebê, ele tem muito essa rotininha de pôr a criança para dormir. Dá o banho quente, faz a massaginha no pé, põe uma roupinha agradável e prepara a cama para a criança dormir, para o bebê dormir, sempre no mesmo horário. E a gente faz tudo certo com o bebê. E aí a gente chega na vida adulta, vira bagunça. E vira bagunça porque a gente não dá importância para isso. Então, mais importante do que definir quantas horas eu preciso dormir, que para adulto é entre 7 e 9 horas, e isso não varia conforme o gênero, varia mais conforme a idade e o cronotipo. Né? Tem pessoas que precisam dormir um pouquinho mais tarde, então até às 11 e acordar às 7. Tem pessoas que precisam dormir um pouquinho mais cedo, às 9 e acordar às 6. E tem pessoas que dormem 9 horas e tem pessoas que dormem 7 horas para ficar bem. O melhor jeito para descobrir isso é você dormir uma semana sem despertador, ver a hora que você dorme, ver a hora que você acorda, e você vai ter uma média ali de quantas horas são as horas que vão deixar você suficientemente descansado. Mais importante do que a quantidade de horas, que é o que a gente mais valoriza no sono, é a hora fixa para deitar, hora fixa para levantar. No Brasil, a gente tem, principalmente na adolescência, a gente tem um péssimo hábito de ter uma vida na escola e outra vida nas férias. Então, o adolescente, ele é de virar à noite ou de dormir muito tarde e acordar meio-dia. Isso é péssimo, porque o nosso cérebro não entende nada. A gente precisa funcionar dentro desse ciclo circadiano. Esse circadiano significa cerca de 24 horas, né? Então, o nosso corpo, ele precisa se adaptar a isso. Então, hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde do que eu tô habituada para estar aqui. Tem problema? Não tem. Mas amanhã eu não posso compensar acordando mais tarde. Eu tenho que acordar no mesmo horário. Durante o dia eu posso ficar mais cansada. Aí eu compenso com, na quarta, eu durmo um pouquinho mais cedo do que eu fui dormir hoje. Então, a gente não pode tá mudando tantos horários de acordar e de dormir, porque isso dificulta muito o nosso sono. Então, a gente preparar esse ambiente, deixar o ar-condicionado ligado para quem tá no frio, para quem tá no calor, para quem tá no frio aí, ligar o aquecedor, colocar uma roupa agradável, tomar um banho antes. Se tem muito ruído na casa, usar um protetor auricular, né? Eu particularmente, eu não tô usando aqui porque dá muito reflexo, eu uso esse óculos que tem filtro de luz azul, então quando eu preciso trabalhar até mais à noite eu fico com óculos, eu não tô usando aqui no episódio para não dar reflexo. Então se a gente não consegue
ter o cenário ideal, a gente pelo menos tenta conter os danos. Então, higiene do sono é você limpar a sua rotina de modo que você privilegie o seu sono em relação a outras coisas. Eu sei que como o meu hábito é dormir 9 horas da noite, isso faz com que eu perca alguns eventos que não são tão importantes, que quando são importantes eu privilegio o evento do que dormir 9 horas da noite. Mas eu entendo que o sono é muito importante para mim, e aí então eu prefiro sair com colegas, né, com pessoas na hora do almoço, para a noite eu não sair para jantar e para não desregular o sono. Então, nada mais é do que a gente priorizar aquilo que é importante. É o que as mães fazem. Qualquer mãe que você saia de um bebê, 5 horas da tarde, ela vai falar assim: Carla, Gabi, foi ótimo nosso encontro, mas eu preciso ir embora, porque eu preciso colocar a bebê no banho, porque ela precisa dormir até às 7. Então, as mães fazem isso com os bebês, e já que a gente não tem essa mãe para fazer isso com a gente quando a gente é adulta, a gente tem que desenvolver essa mãe interna e a gente cuidar da gente dessa forma. Sim, com certeza. A Gabi sabe que eu tenho uma rotina restrita aqui em casa. É exatamente o que você falou. Porque eu tenho uma bebê que não tem nem 2 anos ainda. E a gente faz exatamente todo dia, no mesmo horário. Se você vier na minha casa, eu vou estar fazendo a mesma coisa. E o sono também dela é papum. 8h30, 8 horas da noite, ela tá no berço dormindo, entendeu? Então é realmente uma questão interessante de que quando a gente é criança ou um bebê, as mães, né, o adulto, pensa tanto nessa questão da rotina e tenta estruturar, mas para si mesmo é difícil. Porque eu falo por mim, desde que minha filha nasceu, por exemplo, o horário da noite é o horário que eu tenho livre no meu dia. Porque eu trabalho, eu cuido dela. Então, é difícil para mãe, por exemplo, porque aquilo ali é a única partezinha que ela tem no dia para si mesmo. Então, acaba que você abdica de dormir mais cedo para ter aquele horário para descansar, para ler alguma coisa, para falar com seu marido. Então, não é fácil, né? Então, e eu imagino que várias mulheres estejam vivendo nessa mesma situação, mas o seu ponto é cirúrgico. As pessoas realmente têm que pensar nessa questão do sono de uma forma muito mais consciente, porque isso impacta muito, né, a nossa saúde mental. Ainda mais quando você tem uma rotina exaustiva, como a de uma mãe, por exemplo. Eu falo por mim porque eu trabalho, eu estudo, eu sou mãe, então eu tô na pele de quem tá vivendo esse tipo de rotina e sinto o cansaço nas noites em que eu não durmo bem. Então eu vejo no seu relato todas as coisas que eu estou fazendo errado. Mas eu imagino que seja algo muito comum. E nem sempre a gente faz. Eu tento respeitar ao máximo, assim, Carla, e eu tô falando que eu erro justamente porque às vezes a pessoa vem e fala no ar professoral, né, que todo professor desenvolve, e acaba falando assim: nossa, aquela pessoa não erra. Ontem eu tive mentoria até às 11, fui dormir 11 horas da noite, mas é uma mentoria que é quinzenal. Então, assim, por que eu aceitei entrar na mentoria? Cara, são 2 segundos no mês. É muito pouco perto dos 31 dias. E hoje, porque as agendas eram difíceis por conta de serem países diferentes, eu falei, não, vai valer a pena, as meninas são massa, vai ser legal. Então, você escolhe, só que às vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de se impor, de impor mesmo, né, e de falar não. E eu falo isso para todo paciente em terapia, que não é uma resposta completa. E a gente tem mania de, né, a Gabi que mora fora deve estar mais acostumada com o jeito americano, assim, que quando você não está adaptado parece que são grosseiros. E não, eles agem certo, de, você quer alguma coisa? Não. E Exato. a frase tá completa, eu não preciso não, porque a minha cachorrinha, não, porque eu preciso fazer tal. Você não precisa justificar, não é uma frase completa. Então tudo bem, né? Alguém te chamou pra ir jantar num dia que, cara, você não quer estragar sua rotina por conta de jantar, você não tá sendo egoísta nem malvado de falar não. Fala assim, não, o que eu gostaria muito de poder almoçar, pode ser um almoço? Ou pode ser um café da tarde, em vez de um jantar muito tarde? Então você pode pontuar que você não vai para privilegiar a sua rotina, justamente para você fazer um uso melhor do tempo. E essa questão desse tempo da noite, que muitas vezes as mães aproveitam, inclusive para fazer coisas da casa. Tem mãe que fala, é o único horário que eu tenho para lavar roupa. Depois que o bebê dorme. E é uma questão, assim, de um problema também em relação
quando essa criança não está numa instituição de educação, uma creche, uma escola, quando essa mãe não tem rede de apoio, então não tem uma funcionária em casa que ajude na limpeza, ou não tem um companheiro ou uma companheira que divida as tarefas ali. Então, é essa pessoa que equilibra vários pratinhos. A vida é assim, a gente vai equilibrar vários pratinhos, inclusive alguns a gente escolhe cair no chão em momentos específicos. Mas tem um que a gente não pode deixar cair nunca, que é da nossa saúde. E o sono, ele é base da saúde. Então, cuidar da nossa saúde é suficientemente importante pra gente falar não pra maioria das outras coisas. E eu escuto muito, eu ainda não sou mãe, vou ser em breve, se Deus quiser, e eu ouço muitas mães e falar, é um amor assim impossível de explicar, eu morreria pelo meu filho. E a pergunta é, você viveria pelo seu filho? Você viveria melhor pelo seu filho? Então faça musculação 3 vezes na semana, durma bem, se alimente adequadamente, beba água, faça aquilo que você queira que seu filho faça em relação à própria saúde. Não morra pro seu filho, viva pelo seu filho. Seja o né? exemplo, Então, né? exato. Não, Nossa, esse é um abrir de olhos. Um abrir de olhos. Eu ia falar que essa coisa do não, né? A gente, mulher, tem muita dificuldade de ser assertiva, né? E falar o que pensa realmente. Eu lembrei que esse final de semana o project manager do meu projeto que eu peguei agora falou assim: e aí, posso te ligar no sábado pra gente falar que é chato sobre o projeto? Eu falei, não. E eu me senti muito orgulhosa de mim. Acho que é uma coisa que nós mulheres devemos ganhar mais esse hábito, né? Uma coisa que eu achei interessante na sua fala, doutora Juliana, é que você mencionou a prática espiritual ali, antes de dormir, né? E aí eu pensei muito na questão da gratidão, né? Eu até vi um post no seu Instagram sobre gratidão. E também vi aquele Dr. Huberman, que é um neurocientista aqui dos Estados Unidos, da Universidade de Stanford, falando muito sobre a gratidão e o que faz o nosso cérebro, né? E como molda, como muda, né? Como existem reações. Eu vou falar, se me corrija se estiver errada, mas reações químicas transforma o hardware, né? Então, o que você pode falar? Uau! O que você pode falar sobre a gratidão, o poder da gratidão para modificar o nosso cérebro, a química do nosso cérebro e, consequentemente, a gente? Legal, Gabi. Quando eu comecei minha formação em medicina do estilo de vida, e eu conheci a psicologia positiva, porque essa questão da gratidão, aqui no Brasil, veio muito forte dos Estados Unidos, a questão do coach. E no Brasil, o coach nos Estados Unidos tem um poder impressionante, porque está muito ligado nesse treinador que veio dos coaches dos atletas, né? Desse líder que faz essa mudança do mindset, de mentalidade. No Brasil, esse coach veio, eu tô dando até esse contexto porque, né, a Gabi mora fora também e tem coisas que acontecem de maneira diferente no Brasil. Veio e a própria classe de saúde mental ali e o próprio movimento coach no Brasil fez com que esse movimento fosse algo pejorativo, né? E quando vê essa palavra do exercer a gratidão, de ser muito grato, até a própria palavra de gratidão veio como se fosse algo de coach. E por isso um termo pejorativo, por conta desse preconceito, dessa luta de classe ali, dos psicólogos achando ruim que o coach estava fazendo terapia, enfim, todo esse contexto. E na primeira vez que eu tive contato com isso, eu pensei que gratidão fosse como se fosse um pensamento positivo, né? Nos Estados Unidos teve a moda aquele livro The Secret, né? De pensar positivo e você atrair coisas que você pensa. Mas não é. A gratidão é muito além disso, porque ela funciona como uma regulação biológica do estresse. Então, quando uma pessoa pratica a gratidão de uma forma consistente, ou seja, todos os dias essa pessoa, ou antes de dormir, ou na hora que está acordando, eu gosto de fazer na hora que eu estou acordando. Eu penso em 3 coisas no qual eu sou grata. Tem coisas que se repetem muito, por exemplo, como eu acordo, e a primeira coisa que eu vejo na minha frente é minha esposa, primeira coisa. Geralmente eu falo que eu sou grata à vida dela, eu sou grata de eu ter conhecido ela, porque ela é uma pessoa que muda muito minha vida. Então essa gratidão, às vezes a gente repete algumas coisas, e tem coisas que e tem algumas coisas que vêm no dia, né? Hoje eu agradeci muito de uma paciente que mandou mensagem ontem e que ela passou num concurso e que faz 5 anos que ela tá
tá tentando. Hoje eu fui grata porque ela conseguiu passar no concurso, que eu sei que ela com certeza vai ter alta depois disso. Então, a gente exercer essa gratidão, a gente escolher todos os dias de manhã, todos os dias da noite, mentalizar quais são as 3 coisas pelo qual eu sou grata hoje. Isso independente do que a gente está vivendo, de bom e de ruim. Isso faz a gente reduzir o nosso nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso faz a gente ter uma ativação menor da amígdala, que é uma estrutura do cérebro responsável por a gente sentir medo. Isso aumenta a atividade do córtex pré-frontal, ou seja, faz a gente tomar melhores decisões. Imagina que todos os dias eu acordo e eu falo que eu sou grata pela vida da minha esposa. Então, isso faz com que eu tenha essa repetição consciente de gratidão. Então, não vai ser qualquer briga que eu vou pensar em fazer algo drástico ali, porque aquilo é muito valioso. Eu sou grata diariamente por estar nesse relacionamento. Então, isso faz uma ativação do córtex pré-frontal, e isso também melhora a qualidade do sono, principalmente para as pessoas que fazem ali à noite, ou até mesmo escrevem no caderno. E esse exercício é muito curioso, né? Porque quanto mais você vai fazendo, mais você vai descobrindo de coisas que são tão simples e que você é grato. Isso faz a gente ressignificar algumas coisas, porque às vezes a gente acha que a felicidade mora em coisas, né, nesse mundo materialista, e geralmente quando eu nunca falei que eu sou grata pelo carro que a gente tem, ou pelo iPhone que a gente trocou, nunca falei que eu sou grata por isso. Sempre quando eu falo eu sou grata por ter encontrado tal pessoa, eu sou grata por ter podido ajudar esse paciente, eu sou grata pelas minhas relações, eu sou grata pela saúde dos meus avós. A gente é grato por aquilo que o dinheiro não compra, né? Então, isso faz a gente entender, e esse exercício de gratidão ajuda a gente a entender melhor quais são os nossos valores, que geralmente aquilo que a gente é mais grato é aquilo que é mais significativo. Então, se eu todo dia acordo, né, imagina uma pessoa religiosa e fala, eu sou grata pela minha igreja, eu sou grata pela congregação, isso mostra que a religião para ela é um valor muito forte, e que ela precisa congregar todos os dias, ou congregar, ir no culto toda semana, ir na missa toda semana, porque a religião é um valor. Às vezes para outra pessoa eu sou grata pelo mar, porque é uma pessoa tem um valor muito ligado à natureza, então para ela faz muito sentido ir todos os dias na praia, contemplar, e ver o pôr do sol, ver o nascer do sol. Então esse exercício de gratidão, ele não cura transtorno mental, mas ele melhora esse terreno biológico onde o cérebro funciona, né? É como se a gente não troca o hardware, mas a gente melhora o desempenho dele. Sabe quando a gente faz aquele passo antivírus e pede para jogar tudo fora ali? É como se a gente estivesse tirando todos os ruídos de fundo. Então, a gratidão, ela consegue fazer isso. E isso que eu tô falando, gente, não é que às vezes a pessoa que tá vendo não saiba disso, mas isso tem evidência, tá, gente? Isso já foi estudado, isso é comprovado, tanto é que a gente prescreve isso hoje, exercícios de gratidão. Não, eu acho que faz total sentido, porque quando você começa a ser grato, né, pelas coisas que você tem uma visão muito mais positiva sobre a sua vida, né? Então, todas aquelas questões de ansiedade, depressão, eu imagino, né, que sejam um pouco minimizadas, porque você começa a pensar muito mais no que na sua vida são coisas que te fazem bem, são coisas que te dão prazer de viver, a sua família, a sua religião, a natureza. Então, e te direciona também a viver mais o que faz sentido, né? Muito mais o seu ser do que o ter. Então faz muito sentido essa prática, inclusive vou começar a colocar aqui como parte da minha rotina, antes de dormir, tentar sempre pensar nas coisas que me fazem sentir grata. Posso dar um parênteses sobre isso? Doutora Juliana, teve um tratamento que eu fiz que se chama neurofeedback. Eu tenho até um livro aqui em casa. E uma coisa que eu achei interessante é que eu não tinha essa prática da gratidão. E aí eu fui para esse consultório aqui no Silicon Valley, lá em São José. E aí ela me falou assim, olha, pelo que eu tô vendo, pelos testes que eu consigo ver aqui, pela imagem que eu vejo do seu cérebro, pelas ondas que eu consigo ver em todas as áreas cerebrais, a forma como você vê a sua vida é pior do que a vida é. Então exercita a gratidão, tem um pouco mais de gratidão. E aí foi um tratamento de PTSD, né, de TEPT,
né? Que é o transtorno de... Você pode falar qual é o nome do transtorno? TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Exatamente. Então, assim, eu achei bem interessante, antes da Carla continuar com a pergunta dela, né, que é só para falar como que a gratidão até nesse sentido, até para uma pessoa, né, nesse tratamento de TEPT, que eu achei interessante ele me recomendar como a gratidão, né, como uma prática de melhoramento. Muito legal. Então vamos voltar com a minha pergunta. Doutora Juliana, você já falou sobre a questão do sono, né? E como ele é até uma prática preventiva, né? Porque quanto mais você se descansa realmente e de uma forma completa, né? E não só dormir de forma que você ainda acorde cansado e tal, já é algo que você faz para proteger a sua saúde mental. Gostaria de saber quais outros tipos de prática que no dia a dia as pessoas fazem de forma bem comum e que sabota silenciosamente a saúde mental delas e como elas podem agir para quebrar esse tipo de prática e fazer com que elas tenham menos tendência, né, a saúdes mentais, e também, em inglês, e também aqui no futuro, né, quando elas ficarem mais velhas, para que elas não tenham doenças mentais como Alzheimer, demência e coisas assim que, por agora, quando estarmos jovens, termos práticas que não são adequadas, a gente vai acaba afetando, né, a nossa saúde mental no futuro também. Para responder essa pergunta, hoje eu atendi um paciente e ele veio com um quadro de ansiedade, um quadro de obesidade também. Ele falou assim, olha, Ju, e corta aquele papo lá de fazer atividade física, não sei o que, emagrecer, comer certo, porque isso tudo eu já sei, tem que dormir, não pode fumar, não sei o que, e ele fuma, bebe, tudo mais, tudo errado. Aí eu falei assim, você já ouviu isso de quantas pessoas? Ela falou, metade de todas as pessoas que eu conheço me falam isso. Eu falo, quando algo é muito falado, é porque existe uma razão para isso, né? Então, todo mundo fala da importância de dormir bem. Qualquer médico que você for vai falar a mesma coisa, que você deve dormir 8 horas por noite, deve ter uma boa qualidade de sono para você descansar. Todo médico que você vai fala, né, e nutricionistas falam da importância de você se nutrir. Então, se alimentar corretamente, né? Porque é dali que vem os nutrientes que vão fazer o seu corpo. Todo mundo fala sobre controle de estresse. A gente não pode ficar muito estressado. Então, pode pegar qualquer pessoa aqui na rua. Se alguém chega muito estressado, cara, cuidado, você vai infartar. Você vai ter um negócio, você vai ter um AVC. Controla esse estresse aí. Você vai passar mal. Todo mundo sabe o que deve fazer em relação à alimentação, sono, controle de estresse, que a gente não deve usar droga, que a gente não deveria beber álcool. Álcool e droga está no mesmo balaio aqui, porque a indústria do álcool é grande o suficiente para achar que o álcool é de fora. Álcool e droga, tá tudo junto. Todo mundo sabe disso, que ter boas relações é protetor. Vocês chegarem para a avó de vocês, que não é da área da saúde, e falar assim, vó, ter boas relações faz bem para a saúde? Ter boas relações com boas pessoas que te põem pra cima, ela vai falar, lógico, não tem jeito de fazer mal isso, vai te fazer bem. Então, no fundo, a gente sabe o que faz bem pra nossa saúde. A pergunta não é o que faz bem. A gente sabe, inclusive, quais alimentos fazem bem ou não. A pergunta é por que mesmo sabendo ainda não o faço? Por que eu sabendo que o sono é importante eu ainda não consigo priorizar? Por que mesmo sabendo que eu deveria comer verduras, legumes, frutas no dia a dia, de forma balanceada ali, não é a dieta prescrita de pesar tudo, gente, mas é de comer 3 tipos de frutas e comer 3 tipos de verdura durante o seu dia, que isso faz bem. Mas por que sabendo ainda não faço? Ai, cara, eu não tenho tempo, nossa, eu tenho não sei o que, marido, filho, tem um monte de coisa pra resolver, e aí eu teria que ir no mercado toda semana. Tá, mas por que 40 minutos de mercado não cabe na sua semana? Então, que às vezes é uma questão de gestão de tempo. Porque o problema é que a gente não está priorizando o cuidar da saúde em prol de outras coisas ou de outras pessoas. Esse que é o problema, muitas vezes. As pessoas, muitas vezes, elas sabem o que elas devem fazer. Principalmente um paciente que busca ajuda, ele já sabe o que ele deve fazer. São poucas pessoas que são verdadeiramente ignorantes no assunto de ignorar aquele assunto, de não saber mesmo.
do que é mais saudável, do que é menos saudável. A maioria das pessoas sabem, mas ainda assim não fazem, porque ou falta algum motivo muito grande, e esse motivo pode ser tanto pro bom quanto pro ruim. Pode ser uma motivação muito grande eu parar de fumar porque eu tive um infarto, ou motivação ruim, né? Eu precisei ter uma punição para eu parar de fumar, ou pode ser uma motivação muito boa de agora eu sou gestante, eu não quero fumar para não prejudicar o bebê e eu não quero ser uma mãe que fuma, porque eu não quero isso pro meu filho. Então, esse motivo, essa motivação, que é o motivo para a ação, o motivo para agir, tem que vir da pessoa. Não adianta vir a mãe, o filho, o pai para falar que a pessoa tem que parar de fumar. A pessoa ela tem que ter um motivo intrínseco que converse com os valores do motivo pelo qual ela deveria parar de fumar. Você pode pegar qualquer fumante na rua, em 2026, não na década de 70, em 2026, e perguntar, cigarro faz mal? Eu falo, nossa, lógico. Desde a pessoa menos letrada até um doutor vai falar a mesma coisa, lógico que faz mal. E por que você continua fumando? O que te mantém fumando? Por que você saber que faz mal não é o suficientemente grave para você não querer isso mais para sua vida? Então, quando a gente fala sobre essa questão de saúde, né, de maneira mais integrativa, de estilo de vida, geralmente as pessoas sabem o que elas devem fazer. São poucas pessoas que realmente não têm noção. A maioria das pessoas sabem. Elas não fazem porque aquilo não é prioridade ainda, né, de alguma forma. Aí o nosso papel como profissional de saúde é urgenciar aquilo, né? Então, assim, não é prioridade ainda, peraí, mas vamos ver como que a gente pode urgenciar, ou uma coisa que eu faço muito com mulheres, né, no consultório, o que a gente consegue de ajuda, porque às vezes a mulher, né, se queixa ali de, nossa, não tem ajuda, é muita coisa, e às vezes ela nunca conseguiu verbalizar essa ajuda, de falar pra mãe, de falar pro pai, de falar pro marido, olha, eu preciso de ajuda, eu tô cansada. Eu preciso de um sábado de manhã pra eu conseguir fazer minha unha. Sim. Ou eu preciso de uma faxineira pra me ajudar. Ou eu preciso de alguém que vá no mercado no meu lugar. Então, essa semana, cada 15 dias, um vai no mercado. Uma hora o marido, outra hora a esposa. Então, muitas vezes, aquilo que a gente não prioriza é porque justamente a gente não está conseguindo fazer uma boa gestão do nosso tempo. Então, a gente precisa olhar para tudo que a gente faz, olhar para a agenda e falar, não tô comendo bem porque eu não tô indo no mercado? Tá, então eu vou começar a ir no mercado todo domingo de manhã, vai ser o ritual do domingo de manhã. Acordo às 8, vou no mercado, já faço a compra, já lavo tudo e já deixo pronto para a semana as frutas e os legumes para eu comer bem durante a semana. Então, tudo é organização, né? Tudo é gestão de tempo. Juliane, nesse quesito, quando as pessoas te procuram, é porque qual que é a situação mais comum, assim? É porque ficou pesado demais? Elas adiaram essa questão por falta de gestão de tempo, ou não priorizar o máximo possível, e aí quando realmente está muito pesada a questão mental, aí que elas vão procurar um profissional? O que trigger, né? Qual que é o gatilho, assim, que faz com que a pessoa realmente busque ajuda na maioria das vezes? São inúmeros. Eu atendo muitos transtornos. Eu atendo TDAH, personalidade, depressão, ansiedade. Tem pessoas que vêm no começo do quadro, é muito mais fácil tratar. Muitas vezes não precisa de medicação, a gente faz um ajuste na rotina, encaminha para terapia se é suficiente. E algumas pessoas já chegam realmente já precisando de um afastamento, já precisando de medicação. Já vem já num quadro um pouquinho mais grave, quando essa pessoa não consegue nem, ela tá tão mal que ela não consegue nem reparar nesses sinais, né, e ela não tá sendo cuidada também, né, não tá ninguém olhando para ela. Então, não teriam gatilhos específicos aqui, mas o que eu posso falar que é uma coisa generalizada, assim, é que as pessoas estão muito perdidas, no sentido de, vocês, antes da gente começar a gravar, vocês perguntaram quem eu é, né? E essa pergunta é uma pergunta que eu gosto sempre de pensar numa nova resposta, eu não gosto de responder a mesma coisa, que eu gosto de fazer esse exercício, mas as pessoas travam para responder quem elas são, né? Geralmente elas falam o que elas fazem. E as pessoas estão muito perdidas em relação a tudo. Dá uma sensação que, né, todo mundo tem aquela questão, né, de fazer escola, ensino médio, faculdade, aí chega no mercado de trabalho e parece que não era aquilo que esperava.
aí já começa a pensar numa transição de carreira, aí entra num relacionamento sem o alinhamento do que ela quer naquele relacionamento. Então as pessoas estão muito perdidas, e muito por falta de comunicação externa e interna. Porque quando chega questões de relacionamento amoroso, muitas vezes é comunicação externa, do que falta de combinados ali. Vamos combinar como vai ser essa relação? A gente vai casar, a gente vai ter filho, o dinheiro vai ser tudo junto, vai ser cada um por si. Vale gente de fora, não vale mais ninguém, é só nós dois. Esses combinados precisam ser feitos com uma comunicação externa. Mas precisa também ter uma comunicação interna de o que eu quero, independente de eu estar com essa pessoa. Ah, não, meu sonho é ser mãe. Esse sonho não vai mudar porque eu tô com uma pessoa que não quer ter família, ter essa construção de filhos. E aí é minha escolha estar com essa pessoa que não quer ter filho, ou sair e ter filho sozinho, ou de achar outra pessoa que queira ter filho comigo. Então, esse é um caso, assim, mais clássico, assim, desses problemas relacionados a relacionamento, né? Quando existe um antagonismo ali dentro da relação. E eu brinco com os meus pacientes quando eles chegam com essas crises, que eu falei, tem coisas que tem que ser conversado no primeiro encontro. Porque, Verdade. por mais que assuste, né? Mas se a pessoa não consegue ver isso de maneira nenhuma no futuro dela, fala, cara, não quero ser pai de jeito nenhum. Eu tive um amigo que fez vasectomia aos 21 anos. Eu falei, cara, eu não suporto, vou fazer vasectomia com 21 anos que ele fez. E assim, ele precisa falar isso no primeiro encontro. Porque se a pessoa ela tem essa noção de família com filhos e deseja fazer isso, ele precisa informar, porque não vai ser possível uma vida juntos ali. Então as pessoas estão muito perdidas nessa comunicação interna e externa. Isso eu dei um exemplo de relacionamento amoroso, mas serviria para um relacionamento entre pai e mãe, entre pai e filho, serviria para chefe e subordinado. Ai, meu chefe nunca me dá um aumento, fulano já foi promovido. Você já falou com seu chefe? Ai, nunca falei. Fala com seu chefe. Não, ó, cara, faz 5 anos que eu trabalho aqui, tudo que você me dá, eu cumpro, eu tô correndo atrás, eu quero melhorar, eu visto a camisa da empresa, eu tô aqui, mas eu quero me sentir valorizado, e eu pensei em você me dar esse cargo, me promover e tudo mais. Então, assim, as pessoas sofrem muito por essa falta desse alinhamento, assim, né? Brilhante. A sua fala, você mencionou o TDAH, né? Eu acho interessante, porque quando eu tinha 17 anos, 16 anos, eu tava estudando no IF, e eu fui na escola, na psicóloga da escola, ela falou que eu tinha TDAH. Eu nunca fiz tratamento, mas é uma coisa que se popularizou muito aqui nos Estados Unidos e no Brasil, acho que como consequência, né? Porque tudo que a gente exporta, tudo que é bom e tudo que é ruim. E eu vi um post seu sobre TDAH e que tem genes relacionados ao TDAH. Acho que são 3, né? E esses 3 genes, eles estavam presentes numa grande parte da população que tinha TDAH. Eu até fiz meu mapeamento genético, eu não tenho ele aqui. Quem sabe depois eu até te mostro, doutora Juliana. Mas eu achei interessante que hoje em dia a gente tem uma ciência nova, que se chama epigenética. Eu adoro aprender, né, um pouco mais. Eu não tenho o teu conhecimento, eu não vou ter os mesmos olhos que você. Mas o que eu aprendi é que na epigenética, a nossa intenção, a forma como a gente vive a vida, acaba determinando se a expressão genética desses genes é uma coisa que vai acontecer ou não na nossa biologia, né? E o que você tem a falar sobre a expressão genética do TDAH e a nossa intenção por trás, né? Como a gente manifesta isso ou não? Legal. Então, a epigenética é essa parte da disciplina ali, da genética, que estuda como o ambiente liga ou desliga parte dos nossos genes. Porque tem alguns genes que determinam coisas em nós. Por exemplo, a cor do meu olho, a cor do meu cabelo, foi determinado ali. Isso pode mudar no sentido que com o estresse a gente vai tendo o cabelo branco ali, mas foi determinado durante a combinação genética que eu iria ter a cor dos meus olhos, a cor dos meus cabelos. Mas tem algumas variantes que não determinam logo de cara a expressão genética, ou seja, se eu tenho TDAH ou não. Eu carrego ali no DNA.
É como se eu tivesse as receitas ali. Mas a epigenética, que é essa relação do ambiente com a genética, decide ali quais são as partes desse DNA que vão ser usadas em qual momento que isso vai expressar. Ou seja, eu carrego ali na minha genética, mas nem sempre eu expresso. Isso quer dizer que eu posso passar para meus filhos mesmo eu não tendo. Então, o TDAH tem uma alta herdabilidade, né, uma das maiores da psiquiatria. Falam muito de etilismo, falam do alcoolismo, falam muito da esquizofrenia, do transtorno bipolar, mas a herdabilidade do TDAH é basicamente a maior da psiquiatria. Chega a 80% da taxa de herdabilidade, né, de quanto que os genes são responsáveis pela expressão do transtorno. E isso é curioso, que a gente vê muito isso no consultório, né? A gente está fazendo um diagnóstico na criança e perguntando, e o pai ou a mãe fala assim, nossa, poxa, você está perguntando, esse sou eu, parece que você está falando de mim. Então é importante entender que não existe o gene do TDAH. Tem dezenas de genes envolvidos, eles isolaram já alguns em estudos, e essas variantes, essas combinações fazem com que a pessoa tenha essa desregulação, principalmente no sistema dopaminérgico. Por isso que eu falo que não basta querer ter TDAH, né? Para você tem que ter muitas combinações genéticas para você ter o transtorno, que vai fazer com que a pessoa tenha os sintomas ali de distração, impulsividade, dificuldade de regulação emocional. Então, basicamente, a epigenética é uma ciência muito nova, assim, perto do que a gente tem de ciência, né? A neurociências é uma parte da ciência muito, muito nova e vem sendo estudado cada vez mais, e isso faz muito sentido. A gente vê muito em casos, né, relatos de casos, a gente não pode fazer estudos assim, mas relatos de casos de irmãos, geneticamente irmãos biológicos, que são criados em ambientes totalmente diferentes, tendo expressões psíquicas completamente diferentes por conta desse ambiente, né? Então, um irmão ali, né, irmãos gêmeos que carregam a mesma expressão genética, que foi criado num lar onde ele tenha segurança, tenha uma validação emocional, onde essa família de fato provê, né, a questão nutricional, educacional, e um ambiente onde tem muita violência, onde essa criança tem o tempo todo medo, né, onde ele passa fome, onde ele não é validado, qual ambiente vai fazer com que essa pessoa tenha maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais na vida adulta e na adolescência. Logicamente que é esse local desestruturante. E eu trabalhei por um tempo de maneira voluntária numa instituição onde crianças que foram abandonadas permaneciam, e se eu falar muito tempo disso eu começo a chorar. Era impressionante como essas crianças eram doentes mentalmente falando, no sentido de ansiedade, depressão, de agressividade, e essas crianças, muito provavelmente, algumas têm carga genética sim, de transtornos, isso até explicam em partes causa do abandono, né? Então, pais que eram dependentes químicos, pais que tinham esquizofrenia ou algum outro transtorno que impedia essa pessoa de cuidar dessa criança. Mas o que mais fazia com que essas crianças desenvolvessem esse transtorno eram os ambientes de violência, essa questão da insegurança, né? De eu não sei se eu vou ser cuidado, qualquer pessoa que chega aqui pode roubar um futuro pai ou uma futura mãe de mim. Então, o principal da epigenética é justamente estudar essa relação para a gente intervir. Então, sabendo que eu tenho TDAH e que eu vou passar geneticamente isso para o meu filho, o que eu posso fazer para que o meu filho tenha menos chance de desenvolver? Ou se desenvolver de forma mais leve. Então, a epigenética é interessantíssimo justamente porque a gente vai conseguir fazer prevenção ou pelo menos uma redução de danos ali em relação à expressão do transtorno. Uau. Nossa, que situação triste essa questão das crianças, meu Deus. Dá vontade de levar todo mundo para casa, assim, é desesperador. Eu acho que eu ia ficar muito emocionalmente instável ficando num lugar desse, justamente pela questão disso, sabe? Não poder levar pra mim todas elas e cuidar de todas elas. Então ia ser
bem difícil, mas E quanto ali, assim, esses da criança institucionalizada, tem 2 problemas, né? Primeiro, quanto mais velha a criança, mais difícil a adoção. Porque, né, a maioria dos pais adotivos preferem a criança bebê justamente porque são crianças que passaram por menos situações de trauma. E se a criança é uma criança que é vista como uma criança problemática, ou uma criança psiquiátrica, ou uma criança que toma um monte de remédio, é muito mais difícil alguém escolher adotar essa criança porque a pessoa tem medo. E esse medo, ele é real e ele é válido mesmo, né? Eu acho que qualquer pessoa nessa situação teria muito medo. né? Então é complicado. Faz sentido. É um caso bem delicado, né? Uma situação muito delicada. E doutora Juliana, continuando nessa questão do TDAH, eu queria perguntar também o quanto que a prática, né, de ficar visualizando redes sociais ou ter isso como parte da rotina, porque a gente sabe que pessoas hoje em dia passam horas rolando feed, por exemplo, e tendo aquele acesso à dopamina rápida, acesso a muita informação, uma informação que muitas vezes o cérebro não está preparado para processar. Você acha que isso pode ser um fator que está fabricando sintomas de TDAH e como que as pessoas estão tendo, às vezes, mais sintomas ou mais, não sei, impacto sobre essa questão devido a essa prática de uso de redes sociais? Ou não tem nada a ver? Às vezes não tem nada a ver. Não, tem tudo a ver. Eu já atendi várias pessoas com sintomas relacionados à desatenção, à impulsividade, vieram eu falo que é com o diagnóstico do TikTok, né? Aquela coisa, a pessoa vê um vídeo, poxa, eu tenho TDAH, eu tenho tudo isso. E a gente vai ver na rotina, não tem uma estrutura de rotina, os sintomas não começaram na infância, existe, na verdade, essa dificuldade em relação a uma organização no qual a pessoa perde muito tempo ali por conta de rede social. Então, a gente tem alguns traços de personalidade que definem se a gente é mais direcionado para a meta, se a gente é mais aberto a novas experiências, se a gente é mais impulsivo. A gente tem traços de personalidade. E dentro desses traços, que todo mundo vai ter, tem algumas pessoas que são menos direcionadas a metas. Então, se não tem uma estrutura ali, né, por exemplo, a escola tem que ir de 7 a meio-dia, isso é uma estrutura. A criança tem que ir, a faculdade tem aula. Agora, se é um trabalho home office, no qual não tem reunião marcada, e a pessoa fica muito livre para ela acordar na hora que ela quiser, dela fazer na hora que ela quiser, isso muitas vezes, dependendo da pessoa, a pessoa tem dificuldade. Aí ela acha que é um sintoma de TDAH, e na verdade não é. É uma falta de controle ali, de priorizar a rotina, para que ela consiga ter ter uma relação saudável ali com o aparelho, né, com o celular. E é uma questão que a pessoa tem que entender. A pessoa tem que entender. Eu não tenho, apesar de trabalhar com Instagram, não tenho um problema da questão de ficar rolando ali. Então, eu não tenho nenhum tipo de bloqueio. Mas se a pessoa tem problema, coloca o bloqueio do próprio Instagram, instala o app Block, ou qualquer outro aplicativo. Tem vários aplicativos que bloqueiam, coloca o máximo de uso ali. Ou se você vê que atrapalha a sua semana, desinstala durante a semana e tem um aplicativo só de fim de semana. Desativa notificações, porque notificação fica ali, né? O tempo todo também, mostrando no celular. Eu acho que desativar notificações ajuda muito também, eu tenho feito isso. Sim, então a gente tem que fazer assim, a gente tem que saber o que a gente vai lutar para vencer, e o que é guerra perdida, a gente às vezes acaba tendo que fazer escolhas. Eu, com adolescentes, eu sempre vejo o tempo de uso de tela, eu já tive adolescente que usava 17 horas por dia de celular, sem ser férias, em escola. Ou seja, essa criança basicamente na escola ficava o tempo todo no celular. E como o problema era mais uma rede social específica de vídeos curtos, a gente optou por permanecer com o Instagram, por exemplo, YouTube, onde ela consumia conteúdos, inclusive importantes de vestibular. No Instagram dela era basicamente professores de redação e professores que dão dicas pro Enem. A gente manteve o Instagram. O Instagram dela era basicamente pessoas para estudar e eu e a psicóloga dela e mais uns amiguinhos que ela seguia. Mas não tinham coisas de fofoca, blogueiros, nada disso. Era conteúdo útil para ela. E a gente desinstalou o TikTok, deixou o YouTube para ela ver as aulas também, e desinstalou que era aquilo que estava trazendo dificuldades. Então a gente precisa tentar entender
qual que é o problema? A questão é que o celular não deixa mais a gente se entediar. A partir do momento que aquele vídeo tá chato, arrasta pra cima e já começa outro vídeo e o sistema ali, o algoritmo é feito para agradar a gente, então a partir do momento que ele vê que você tá passando muito aquilo já não aparece mais para você, e isso faz com que você perca a noção do tempo, né? Então o celular a gente pode ver em comparação aos antigos, né, que ele não tem mais um limite entre a tela e o celular, né? O celular todo é a tela, então os aplicativos também ocupam toda a tela, então a gente tem aplicativos que você não fica vendo nem a hora do celular, ou seja, você perde a noção do tempo. Então a gente tem que ter algumas ferramentas que são do nosso próprio comportamento, justamente para a gente não cair nessa armadilha. O aplicativo foi feito para isso. Quando a pessoa fala, é porque do sistema, do TikTok, ele foi feito para isso. É por isso que faz tanto sucesso. E é por isso que as coisas lá viralizam. Porque ali é como se fosse um cassino de atenção de conteúdo. Então, o aplicativo tá certíssimo. Inclusive, ele lucra com isso. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Né? A gente a gente tem que mudar nosso comportamento. É isso aí. Sobre essa mudança de comportamento, né? Eu costumava ir pro escritório e aí eu comecei a trabalhar 100% home office. E eu acho que foi um baque enorme. Em vez de ficar sentindo, eu tenho tanto tempo agora, eu senti o contrário no início, né? Fiquei, nossa, mas eu fiquei perdendo tanto tempo no meu celular, foi até pior. Até eu me estabilizar, até eu me organizar, até eu decidir mudar, né? Mas foi um tempo de adaptação absurdo. E quando você estava mencionando, doutora Juliana, o trabalho voluntário que você fez, me tocou bastante, né? Porque essas crianças, elas viram adultos. E esses adultos, né? Esses relacionamentos instáveis da infância, a gente também traz isso pro futuro, né? A gente também traz isso pra nossa vida amorosa, principalmente a vida amorosa, eu diria, né? E aí a gente tem pessoas que são borderline, tem pessoas que têm o transtorno narcisista, ou eu posso falar alguma coisa errada aqui, você pode me corrigir, fica à vontade, ou sociopatia, enfim, tem várias coisas que podem acontecer, né, essas crianças rejeitadas. E eu queria muito que se você pudesse falar um pouco sobre o impacto dessas disfunções emocionais na vida adulta, especialmente em relacionamentos amorosos. E, além disso, também qual o efeito de relacionamentos tóxicos no nosso cérebro. Gente, só abre um parênteses antes dela responder, que muitas vezes isso acontece, não necessariamente com crianças abandonadas, também com elas, assim, por elas estarem nesse ambiente que não é o ideal, mas em famílias que são instáveis, né, em ambientes tóxicos familiares, eu imagino que isso também seja o caso. Eu só não quero que fica com aquela impressão de que só porque a criança tá ali naquela situação, ela necessariamente vai ter um problema psicológico. Eu acho que não é esse o caso, né, doutora Juliana? Outros ambientes, outros fatores também vão fazer, né, as pessoas terem esse tipo de transtorno. Exatamente, e depende muito de uma sensibilidade já também intrínseca, né, também relacionada à personalidade da pessoa. Tem pessoas que são mais sensíveis à rejeição, tem pessoas que são menos sensíveis, ressignificam daquilo de alguma forma mais racional e às vezes até por conseguir ter uma oportunidade na vida, consegue ter acesso à saúde de qualidade, saúde mental e consegue ressignificar aquilo, né? Acontece que crianças que estão numa situação em um lar violento ou estão sem um lar, essa criança, na adolescência, ela tem um risco muito maior de se envolver em substância, que é justamente o uso de substância que vai fazer com que ela tenha um alívio ali ilusório daquele vazio, daquela angústia, daquela dor. E muitas vezes o ambiente onde ela se sente acolhida é justamente um ambiente de uso de substância. Então essa criança, ela nasce num lar desestruturado ou não tem um lar, faz uso de substância. Acontece isso com todo mundo, gente? Não. Tô falando que o que mais acontece. E aí chega com 18 anos, ela não tem onde ela ficar. Ela começa a trabalhar em qualquer trabalho, porque ela não tem opção de estudar e achar uma coisa melhor para ela. Ela tem que trabalhar, porque ela tem que sustentar. Então, e essa pessoa, ela cresce com medo crônico, não só de abandono, mas de que as pessoas vão fazer mal para ela. Então, qualquer relacionamento, qualquer relação que mostre
apoio, amor, solidariedade. Muitas vezes essa pessoa vai ter repulsa a isso, porque ela deseja tanto isso que ela acha que aquilo não vai ser pra ela, ou que em algum momento aquilo vai acabar. Então, eu quero tanto que eu tenho medo de perder, então é melhor nem ter. Então, algumas pessoas, elas acabam, né, terminando relacionamentos significativos, relacionamentos que né, seriam bons, no sentido de construção de uma vida doce, mas porque não consegue acreditar nessa questão da bondade, do amor, dessa construção, do relacionamento, dessa construção de família, né? E isso não tem nada a ver com um relacionamento tóxico, né? Isso significa que é uma pessoa traumatizada o suficiente para não acreditar mais que exista algo diferente daquilo que ela viveu. Já o relacionamento tóxico, o pior do relacionamento tóxico, as pessoas acham que é briga, né? É brigar muito. Não tem nada a ver com briga. No relacionamento tóxico, a pessoa tem uma imprevisibilidade emocional relacionada ao outro. A pessoa nunca sabe se ela vai ser acolhida, se ela vai ser atacada, se ela vai ser validada, se vai ter carinho, se vai ter um silêncio, aquele silêncio ativo, né? Que é aquele silêncio que eu vou ficar em silêncio para te fazer mal. E isso deixa a pessoa com essa sensação constante de perigo, né? Você fica o tempo todo estressado, há um aumento da produção de cortisol, a amígdala fica hiperativa, ou seja, eu fico a qualquer momento achando que vai acontecer alguma coisa de ruim, ou a qualquer momento o outro vai perder o controle. O córtex pré-frontal, que é o que regula a emoção e toma a decisão, fica mais inibido. Então, na prática, é como se o cérebro tivesse em modo de sobrevivência. Então, colocasse nós três no meio da floresta ali à noite, sem a gente conhecer e sem nada. No momento, a gente ia ficar hiperativada. Peraí, será que tem algum animal? E agora, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que fazer um fogo aqui pra gente não passar frio, a gente tem que achar um abrigo. E aí a gente ia começar a desconfiar uma da outra, achando que uma vai sobreviver e a outra vai prejudicar a sobrevivência da outra. Se a gente achar comida, a gente vai ter que repartir em 3. Então, olha que louco, né? A mesma reação que a gente teria numa floresta, nós 3, para sobreviver numa floresta, a gente tem dentro de um relacionamento tóxico. Porque neurobiologicamente é a nossa reação a um tipo de ameaça. E o cérebro não importa se tem um leão na minha frente ou se eu tô com o marido querendo me bater. Pro cérebro, ele não faz essa identificação. É ameaça. Solta adrenalina, solta noradrenalina, dá sensação de medo, ativa a amígdala. Então, o relacionamento tóxico é bem danoso, assim, porque o próprio jogo que é feito dentro do relacionamento tóxico, onde há a agressão, onde há um afastamento da pessoa ali que é vítima do relacionamento, das pessoas que são referência, ou seja, essa pessoa vai ocupando a vida do cônjuge ali, ao ponto da vítima não ter acesso mais à família, de não ter amigos, afasta de todo mundo para ter o controle total do cônjuge. E isso faz com que fique mais difícil pedir ajuda, a pessoa fica completamente isolada. E além das brigas, da manipulação, da mentira e do isolamento, tem as fases de lua de mel, onde a pessoa promete mudança, promete o mundo e vai mudar. Eu falo que que o sapo vira príncipe, né? A pessoa vira melhor. E aqui eu tô dando exemplos de homem que geralmente é mais comum, as mulheres sofrem mais violência, mas pode acontecer o contrário, né? O homem ser vítima ali de outro homem ou de uma mulher num relacionamento abusivo. Então tem as fases de lua de mel, e isso faz com que esse jogo tenha esse altos e baixos. Não, ele vai mudar, nós tem que ver que amor que ele tá, a gente fez uma viagem super legal. E como há um processo de destruição da autoestima do outro, a pessoa, se ela vai ficando muito tempo, ela começa a perder a noção de que ela é capaz de existir sem o outro, de produzir sem o outro, de se sustentar financeiramente sem o outro. Então a pessoa ela começa a acreditar que sem o outro ela não consegue viver, que ela precisa do outro ali para ela existir. E que quase que assim, o outro é muito bom para estar com ela até. Então isso é quase como um favor que o outro faz ali de estar com ela, né? Então é bem complicado sair. A gente vê às vezes de fora, algum amigo, uma amiga, a gente tende a ser um pouco simplista de só terminar, né? Não é tão simples assim. Geralmente, nesses relacionamentos, há uma dificuldade muito grande de ter essa conduta, né, do término ali. Há um vício, né?
Eu só tenho abstinência do outro. Né? Eu passei por isso, então sei muito bem como é que é. O link que eu faço é que essas crianças mais vulneráveis, eu acredito, é mais fácil se ligar a relacionamentos abusivos, é mais fácil, porque tem essa coisa do love bombing, né? Daquela coisa do fascinante, inebriante no início, e aí depois é onde as cartas estão na mesa e você consegue ver, mas leva um tempo, né? Enfim. Porque assim, na verdade, a pessoa, ela pode usar disso, né? Você nunca teve nada, nunca teve ninguém, e eu sou a única pessoa que te ajuda em tudo. Então, esse abandono, ele vai ser usado ali nessa justificativa de que o outro precisa estar, e ninguém precisa estar com o outro, né? A gente decide estar com o outro e dividir uma vida e fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Mas é um contrato, né? O casamento é como se fosse uma empresa ali, com um contrato social da empresa, com combinados, e pode ser que em algum momento parte ali do sócio, um sócio fala que a empresa não está fluindo bem, ou que ele gostaria que a empresa fosse diferente, e ele queira abrir a empresa com outra pessoa. Então, um relacionamento precisa ser visto dessa maneira, que quando a gente olha de uma maneira muito romântica, a gente passa muito pano para as outras pessoas quando a gente olha de uma maneira muito romântica. Quando a gente passa a ver mais assim, nessa coisa do funcionar, de uma empresa, de um contrato, parece que a gente entende melhor que os combinados precisam ser seguidos. E onde não há respeito, a gente precisa sair, mesmo gostando, mesmo amando. Mas se não tem respeito, não tem espaço para construção de nada, né? Então, onde há violência, não tem espaço. E eu fazia muita terapia de casal, né? Hoje eu não atendo mais casal. E eu sempre busquei as reconciliações quando era possível, era da vontade dos pacientes, né, ter esse trabalho de reconciliação, pós-traição, ou pós algum momento difícil, mas é muito claro que se não há alinhamento ali daquilo que a pessoa quer, não tem como reconstruir, porque, assim, são caminhos opostos, assim, né? Então, é aquela cena onde tem a placa ali e fala sul e norte. Não tem como esses caminhos se cruzarem, né? São antagônicos. E aí precisa ter maturidade emocional, né? Precisa ter essa clareza, essa maturidade emocional de perceber que aquele caminho não vai te levar para o destino que você quer, então não faz sentido continuar nessa trilha que não vai levar onde você quer, né? E tendo essa clareza, saber sair da relação. Sem ficar pensando no tempo, nossa, mas eu investi 15 anos da minha vida e você vai investir mais 30? Né? Sempre quando o paciente faz essa conta, a conta não tá fechando, né? Uhum. Então, independente do tempo investido ou do dinheiro investido juntos ali, se teve patrimônio compartilhado ou patrimônio perdido, o que vale é a gente pensar o que a gente quer, né? Pensando não na retrospectiva, mas na prospecção, né? Eu sempre falo que o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Porque é uma coisa que você nunca mais vai conseguir recuperar. Então, ficar num relacionamento tóxico, onde você é agredida, né, verbalmente ou fisicamente, e esperar, né, até o ápice da situação para poder sair daquela situação, eu acho que não é a melhor decisão, porque as coisas podem escalar, né? Principalmente quando existem filhos envolvidos, e aí entra toda uma questão familiar, né? Que pode também afetar psicologicamente as crianças, como a gente falou aqui, né, e fazer com que elas levem essas marcas para a vida delas pro resto da vida, ou repliquem aquele tipo de relacionamento, ou daquele tipo de comportamento no futuro com o próprio parceiro, né, ou a própria parceira. Então, a gente tá sempre tentando abrir aqui os olhos de quem tá vivendo esse tipo de situação, porque a gente sabe o quão danoso é, e a gente quer realmente que as mulheres se empoderem e estejam em relacionamentos porque elas querem estar. Relacionamentos saudáveis, onde elas têm a escolha de crescer com o parceiro e de serem felizes ao lado de alguém, não simplesmente estarem ali porque elas têm que estar, né? Então eu acho que essa é a mensagem que a gente sempre tenta trazer, e eu acho que você foi muito clara em falar o quanto que o alinhamento, né,
no relacionamento é tão importante, o quanto que conversas difíceis devem ser tidas no início de um relacionamento, que muitas vezes as pessoas ficam não querendo cutucar a ferida, né, ou não querendo cutucar aquele ponto que é difícil de ser falado, como, por exemplo, não quero ter filhos, ou a questão financeira, como vamos lidar, né, e eu acho que é fundamental a gente falar sobre essas questões no início para justamente esclarecer, porque se não tiver alinhado, qual é o sentido, né, de estar naquele relacionamento por longo prazo? E dessas conversas irem acontecendo assim, cara, porque é um relacionamento de longo prazo, né, então a meta é ficar 40 anos com a pessoa, né, de casamento ali, às vezes até mais. A gente vai mudar. Eu não... Sempre quando a pessoa fala, mas ele mudou muito, ou ela mudou muito. Quantos anos vocês estão juntos? 5 anos. Que bom que mudou. Porque 5 anos você tá exatamente com a mesma pessoa, tem algo de errado. A gente vai mudar. A questão é se faz sentido permanecer na decisão do estar junto. Que quando a gente decide num tempo zero, a gente decide dentro de um enamoramento, de um apaixonar, onde há uma circuitaria dopaminérgica, inclusive perigosa da paixão, onde a gente nem deveria tomar decisões de casar e morar junto nesse momento, os primeiros 2 anos, e depois vai sendo uma escolha mais consciente de, apesar dos defeitos, apesar de tudo isso, eu escolho estar com você. E escolho me apaixonar de novo por essa nova pessoa que vem se reinventando. Então tem filho, a mulher muda muito, né? O cara é pai, muda muito as prioridades também. Ou às vezes perde a mãe, tem um luto, tem alguma questão que a pessoa muda muito, se transforma naquele luto. Então, essas conversas difíceis, elas precisam continuar acontecendo. E se em algum momento não fizer mais sentido, a pessoa mudou o suficiente ao ponto de você não admirar mais, perdeu a admiração, calcula se isso é alguma coisa do momento ou se é alguma coisa permanente e saiba encerrar ciclos, né? Saber encerrar é tão importante quanto saber iniciar. Com certeza. É isso aí. Ai, gente, que conversa. Muito inspiradora. Muito. Doutora Juliana, tem algum ponto que a gente não tocou aqui que você gostaria de falar? Gabi, acho que a gente falou bastante coisa a gente falou um pouco de muita coisa, né? Isso é legal. Eu acho que eu não sei se seria uma mensagem principal, mas às vezes a gente fica esperando um tempo certo para tomar atitudes, assim. Pode ser desde uma atitude de contratar um faxineiro porque não tá dando conta da casa, ou atitude de um relacionamento, atitude de mudar de emprego, atitude de tentar um esporte novo. E entender que não vai ter esse momento de estou pronta é importante porque deixa essas decisões um pouquinho mais leves. Eu atendo muitas meninas ali, mulheres de 35, 36 anos, que ficam assim, mas eu não sei se eu tô pronta pra ser mãe. Mas quem que tem essa sensação de que tá pronta pra ser mãe? Porque é o filho que vai ensinar você a ser mãe. E vai ser aquela criança específica, porque cada criança é de um jeito. Exato. E então não tem esse momento certo para ter filho, esse momento certo, não vai ter essa coisa perfeita que a gente muitas vezes idealiza. Então, de tentar, né, aproveitar que é começo de ano, e geralmente a gente faz esses movimentos, e de ver o que a gente quer para nossa vida, o que a gente quer para o nosso ano, e fazer esse movimento. Mesmo que não seja perfeito, mesmo que não seja do jeito que a gente idealiza, mas fazer, né, que isso já é parte, estar em movimento. Um paciente ontem me falou, semana passada me falou, eu fiz uma pergunta relacionada ao relacionamento, que você se vê com a sua esposa nos próximos 10 anos? Ele falou, eu preciso parar para pensar. E eu acho muito curiosa essa expressão que é tipicamente de mineiro, como eu, que como que você vai parar para pensar? Pensar é movimento, a gente não para para pensar, a gente pensa enquanto existe. Exato. Mas a vida tá tão louca, tão corrida, que a gente faz tudo ao mesmo tempo, né? E que a gente às vezes tem que parar para conseguir pensar. Então, se a gente precisa parar para conseguir pensar, apesar de eu discordar dessa frase, que as pessoas aprendam a parar para conseguir pensar nelas e falar, cara, o que eu quero mudar para minha vida, o que eu quero mudar para o meu ano, né? O que eu quero que seja diferente. E não é meta numérica de quero emagrecer 10 quilos, não é essas metas. É meta assim, o que eu quero ser, o que eu quero aprender diferente, como que eu gostaria de ser tratada pelas pessoas, né? Então, das pessoas fazerem essa
reflexão de início de ano. Acho que janeiro cabe essa reflexão. Com certeza, sempre cabe. Eu acho que é algo que a pessoa não pode perder, né? A visão de quem ela quer se tornar, de quem ela é, igual você falou, né? Muitas vezes a gente não para pra pensar quem nós somos, o que queremos, onde queremos chegar. Eu acho que isso tá muito alinhado à mensagem que a gente tenta trazer aqui, das pessoas realmente planejarem a própria vida, né? Tentarem pensar no que elas querem, onde elas querem chegar, e não ficar assim, simplesmente deixando a vida levar como um fluxo, assim, descontrolado, né? Porque quando você não sabe quem você é, onde você quer chegar, qualquer coisa basta. E, na verdade, não tem Sim. que ser assim, né? Eu acho que quando você tem uma visão mais objetiva da própria vida e de quem você tende a ter muito mais retorno das coisas ao seu redor, né? Porque você vai tentar buscar sempre de forma inconsciente o que é melhor pra você dentro do que você almeja, né? Observar as oportunidades, né? A gente só consegue enxergar as oportunidades quando a gente também tem essa visão, né? Se não tiver, não tem como enxergar. E uma coisa que a gente sempre pergunta pra finalizar os nossos episódios é em relação a livros e séries, algo que você gostaria de recomendar, ou alguma frase que você leva como mantra pra sua própria vida. Tem um livro que mudou muito a minha vida, que chama Essencialismo, e eu gosto muito desse livro, porque nessa época eu trabalhava em 6 empregos diferentes, eu trabalhava igual uma doida. Hoje eu trabalho muito, né? Naquela época era fora da realidade. E ele fez eu escolher o que era essencial pra mim, aquilo que eu queria, que, né, eu percebi que era o meu negócio, que era o meu consultório. E a partir desse livro eu coloquei todas as forças na única coisa que importava mais, aquilo que era essencial e que eu não poderia dividir minha energia pra construir isso. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu queria tanto que o meu plano desse certo, eu queria tanto que o meu negócio desse certo. E se a gente for ver quantos por cento da nossa energia a gente põe ali, a gente põe 1%. Como que você quer dar certo pondo 1%? Você tem que pôr 200% se você quer muito. Então, essencialismo fez eu descobrir qual que era a coisa mais importante ali, né? E na época era desse lado de carreira. E fez mudar muito a minha rotina, né, a minha carreira. Então, fez com que eu não ficasse me importando de ter vários empregos para me sustentar. Eu falei, não, vou na única coisa que importa, que é o meu negócio. Então, essencialismo é bom. De série, eu tô meio fraca de série, porque geralmente as pessoas me recomendam só coisa de hospital psiquiátrico, coisas assim, de psicopatas, assim. Então, eu costumo assistir bastante coisas de crimes, principalmente de crimes, assim, que aconteceram nos Estados Unidos, na década de 80, na década de 90, que são os criminosos que ficaram famosos ali, e que eles fazem a série retratando, e que eu gosto bastante de assistir justamente pra não só entender a mente humana, mas de entender o porquê que as pessoas são assim, que, né, entrou muito no que a Gabi perguntou, né, das pessoas que foram muito traumatizadas e de como que elas têm um potencial ali, né, de se tornar, assim, um psicopata ali, que pode matar, que pode roubar e que pode fazer coisas ruins. Então eu costumo assistir essas séries pra descansar, olha que maluquice. Mas... Achei interessante. Nunca imaginei que isso fosse algo, assim, que às vezes os próprios psiquiatras usam para avaliar, né, os possíveis casos de seus pacientes, os desvios de personalidade, né, transtorno de personalidade. Interessante. Doutora Ana Juliana, eu queria saber se sua vida fosse um projeto. Como você chamaria esse projeto? Nossa, eu acho que o projeto tá no rascunho ainda, porque eu sinto que cada vez eu vou fazendo mais coisas, parece que cada vez eu tô mais no começo ainda, porque eu quero fazer muita coisa, eu quero poder ajudar muitas pessoas. Então eu tô num momento muito de amarrar o colete bem forte em mim, mas vai ter um momento que eu vou querer amarrar muitos coletes em muitas pessoas de maneira gratuita, que é a minha missão. Então, eu tô no projeto piloto ainda, tô no projeto rascunho. Daqui 10 anos vocês me chamam de novo, provavelmente eu vou estar no projeto de vida. Ai, com certeza, chamaremos, inclusive. Mas eu acho que isso demonstra muito que você tem uma ambição muito maior, né, de educar outras pessoas, de ajudar outras pessoas. Então isso é muito digno, né, de você poder transmitir todo esse conhecimento que é tão importante, assim, para as pessoas. Abre os olhos de muitas pessoas em relação
ao que elas têm que fazer, né, para ter uma rotina mais saudável, para se prevenir de possíveis doenças. Porque, como você falou, muitas vezes a pessoa até sabe, mas ela precisa daquele acordar, sabe? Daquele tapa na cara de ouvir a palavra de quem realmente sabe, para poder acordar e pensar assim, não, agora é a hora, eu realmente tenho que fazer, eu não posso ficar adiando e procrastinando essa decisão de mudar de vida por mais tempo, né? Então, eu acho que esse trabalho de conscientização, educação é muito importante e é justamente por isso que a gente também decidiu abrir esse podcast para poder abrir os olhos de outras mulheres, sabe? É realmente ajudar a comunidade, ajudar outras mulheres. Então, eu acho isso muito admirável. O seu propósito está todo alinhado com o nosso e a sua mente de crescimento, né? Você tem uma mentalidade de crescimento muito grande. É muito inspiradora. Muito, muito inspiradora. Obrigada, gente. Eu acho que a gente. É isso que abastece a gente, né? Sempre quando eu tô muito cansada, assim, acumulo muita coisa, eu falo, cara, tem gente. Eu tô olhando pra muita gente querendo crescer e tem gente me olhando também querendo crescer. Então tem que continuar. Exatamente. É assim que todos crescemos juntos. Então, pessoal, doutora Juliana, só para finalizar, você gostaria de compartilhar suas redes sociais no caso de pessoas quererem se conectar com você e aprender ainda mais? O principal é meu Instagram, que é @doutora_Ju_psiquiatra, doutora DRA, Ju Psiquiatra. E lá tem todas as outras informações de curso, consulta, outras redes sociais. Então, o mais importante é o Instagram mesmo, doutora Ju Psiquiatra. Só mandar mensagem lá, que vai ser uma delícia trocar com quem assistiu esse episódio. Sim. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E muito obrigada. Até a próxima. Tchau!